Queridos, hoje eu quero começar com você uma série de mensagens sobre o tema o que é a vida. Na verdade, vão ser verdades e mentiras sobre a vida e sobre a morte. Porém, hoje eu quero falar especificamente sobre o que é a vida. Queridos, eu creio que a nossa geração, ela nunca refletiu tanto sobre a vida e a morte como nos dias atuais. Independente do credo religioso, independente da sua fé, todos nós pensamos sobre isso. Por quê? Porque todos os dias nós estamos vendo e vivendo essa realidade. Seja através de alguém da família, seja através de um amigo. Todos os dias eu estava comentando que agora no Dia dos Namorados, a gente abria as redes sociais e via o pessoal postando foto, a gente não sabia, a gente ficava assustado, que a gente ficava com medo, não sabia se ia ver uma notícia, se era uma mensagem de amor ou se era uma despedida. Infelizmente, esse é o momento que nós estamos vivendo. Então eu acredito que esse momento ele é extremamente importante para a gente refletir sobre isso, que é uma realidade. Muitos só gostam de falar sobre a vida. É muito comum as pessoas terem medo, ou no mínimo não gostarem de falar sobre a morte. Muitos têm medo, só que pessoas têm medo de falar sobre a morte como se a morte nunca fosse acontecer, como se nós pudéssemos evitar, ou que não precisasse da nossa atenção agora. As pessoas costumam ver a morte como algo que a gente não precisa se preocupar agora. E na verdade não é isso. Na verdade o que a Bíblia diz é que se há um momento em que nós devemos refletir sobre a morte, esse momento é agora, enquanto nós estamos vivos. Por quê? Porque a nossa realidade após a morte, ela é definida agora. Ela é definida pela maneira como nós vivemos a nossa vida aqui, enquanto estamos vivos. Esse é o momento de refletirmos sobre a morte. Sabe para quê? Para que a gente possa evitar? Não. Mas para que a gente possa nos preparar para ela, para quando ela chegar. Porque, querida, ela vai chegar para mim e para você. Seja agora, seja depois, ninguém sabe. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia. E evitar falar sobre isso não é o melhor caminho. Por quê? Porque o fato de nós não falarmos sobre isso não vai fazer com que isso deixe de ser uma realidade na vida do ser humano. Não falar sobre vida e morte não impede que ela aconteça, ou seja, apenas dificulta a maneira como nós vamos lidar com a única coisa que é certo na vida de todo ser humano. Se não ouvirmos sobre isso na igreja, nós vamos ouvir falar sobre isso aonde? Agora, é fato que é um assunto, é um tema que não atrai, é um tema que não chama muita atenção, e aí eu acredito que é um tema também que nem todo mundo gosta de ouvir. Mas deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai aprender nada importante com quem só fala para você aquilo que você quer ouvir, aquilo que você gosta de ouvir. Eu creio que o meu papel como líder, como pastor, como seu pastor, é falar acerca das verdades bíblicas que você precisa ouvir em qualquer área que seja. Amém? Então eu quero começar essa série falando de vida. E você sabe o que é a vida? Se eu pedisse para você definir o que é a vida, escreva aí no chat o que é a vida para você, numa palavra ou numa frase. O que é a vida? Você sabe o que é a vida? Sabe, muitas pessoas vivem toda a sua vida sem ao menos saber o que é a vida, sem ao menos refletir sobre o que é realmente essa vida que nós vivemos aqui. E deixa eu te falar uma coisa, a vida, ela nunca é como nós enxergamos. A vida, ela nunca é como nós enxergamos. Tem uma frase de uma escritora chamada Anais Nin, que ele diz o seguinte: não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Ou seja, nós olhamos para a vida de acordo com aquilo que nós somos, e não necessariamente da maneira que a vida é. E é interessante como a maneira como você enxerga a vida, a maneira como você interpreta a vida, vai definir, é o que vai determinar o teu destino. Você sabia disso? A sua maneira de enxergar a vida vai influenciar o seu conjunto de princípios e valores, vai influenciar na maneira como você investe o seu tempo,
como você investe o seu dinheiro, como você gasta os teus talentos, como você se relaciona com as pessoas. Talvez você não saiba, mas a maneira como você enxerga a vida determina o teu comportamento em todas essas áreas. Uma das melhores maneiras de compreender uma pessoa, de entender uma pessoa, é perguntando a ela como você vê a vida. A resposta dela sobre a vida vai nos permitir entender por que ela age daquela maneira. Cada pessoa vê a vida de uma maneira diferente. Por quê? Porque todos nós tivemos criações diferentes, nós viemos de realidades diferentes. E como eu falei anteriormente, a vida não é da maneira que nós a enxergamos. A vida que nós a enxergamos, a vida para nós, é de acordo com aquilo que nós somos. E como cada um tem uma história diferente, cada um vê a vida de maneira diferente. Para uns, a vida é um jogo. Para outros, a vida é uma festa. Para outros, a vida é dura. Para outros, a vida é dura para quem não sabe viver. Enfim, todos nós temos uma definição do que é a vida para nós. Muitos, por exemplo, vivem as suas vidas aqui na terra como se nunca fossem morrer. Ah, pastor, você acha que tem alguém que vive, alguém que pensa dessa maneira? Queridos, se eu perguntar para alguém, dificilmente alguém vai me dizer que ele acha que vai viver a sua vida inteira aqui na terra. Mas só que o seu estilo de vida, sua maneira de viver, diz isso. Por quê? Porque ele foca somente no trabalho, no dinheiro, no status, sem valorizar pessoas, sem pensar na eternidade, sem pensar em como vai ser a sua vida após essa vida. Quem vive a vida de hoje sem pensar na eternidade, ele vive como se fosse viver a sua vida eternamente aqui. Porque quem leva em conta de que mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer, e há uma outra realidade depois daqui, que o que vai definir qual a realidade que nós vamos enfrentar após essa vida, é a maneira como nós vivemos a vida agora. Quem leva em conta essa possibilidade, ele vive a sua vida aqui, mas de olho na eternidade. Se eu lhe perguntasse como você imagina a vida, qual a imagem que vem à sua mente? Qual a imagem que viria à sua mente? Porque essa imagem revela exatamente como você enxerga a vida. É a sua descrição de como você enxerga a vida. É o que você espera dela. Sabe, a nossa maneira de ver a vida nos influencia muito mais do que o quanto você consegue perceber. A maneira como nós enxergamos a vida nos influencia muito mais do que o que nós podemos perceber. Você sabia disso? Sabe, ela determina nossas prioridades. Ela determina nossos valores. Ela determina nossos relacionamentos. Ela determina a maneira como nós vamos tratar as pessoas. Ela determina a maneira como eu vou gastar o meu tempo. Como eu vou gastar o meu tempo. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor vai ser o quê? Se divertir. Você vai se preocupar apenas em se divertir. Você só vai se preocupar em fazer aquilo que dá alegria, que dá prazer. Mas você esquece que a vida também é responsabilidade, é compromissos. Enfim, eu creio que a principal mudança que nós podemos alcançar nessa pandemia, eu creio que o principal ganho que essa pandemia pode deixar para mim e para você, é a mudança na maneira como eu e você enxergamos a vida. Por quê, pastor? Porque, queridos, se a sua maneira de enxergar a vida mudar, muda tuas prioridades, muda teu comportamento, muda tuas escolhas, muda tudo. Creia, a nossa visão sobre a vida determina a maneira como nós vivemos. E se esse momento que nós temos visto a vida se dissipar de uma maneira tão abrupta, tão rápida, tão agressiva na vida de tantas pessoas, se o momento que nós estamos vivendo hoje não for capaz de nos fazer refletir sobre a vida e a morte, queridos, dificilmente outro momento vai nos fazer refletir sobre isso. Sabe, essa é a principal mudança que essa crise pode deixar em nós. A mudança na maneira como nós enxergamos a vida. Qual a sua visão da vida? Você, por exemplo, pode estar experimentando uma visão
defeituosa acerca da vida. Você pode estar enxergando a vida de uma maneira errada, de uma maneira diferente daquilo que ela realmente é. E para sermos felizes, para encontrarmos o propósito de Deus para a nossa vida, para encontrar o verdadeiro sentido da vida, o que é preciso? É preciso eu substituir a maneira popular, a minha maneira pessoal de ver a vida, pela visão bíblica do que a vida é. Eu preciso entender que eu preciso substituir, eu preciso mudar, eu preciso trocar a maneira como eu enxergo a vida pela maneira como Deus diz que a vida é. Eu preciso pensar sobre a vida da mesma maneira que Deus pensa. Por quê, pastor? Porque Ele é o autor da vida. Ninguém melhor do que Deus sabe por que que a vida, o que que a vida é, como que a vida deve ser vivida. Porque a minha maneira pessoal de ver a vida, ela nunca está alinhada com a maneira de Deus ver a vida. E a gente vê isso no comportamento das pessoas. Sabe, nós não podemos ter a visão nem a mentalidade popular. Nós precisamos ter a mente, sabe, a mentalidade de Deus acerca da vida. Porque Ele é o autor da vida, então só Ele tem autoridade para nos dizer o que é a vida. Romanos 12:2, Paulo nos diz sobre essa necessidade da gente mudar de mente. Tirar nossa maneira de pensar e começar a pensar da maneira que Deus pensa. Ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, a nossa maneira de ver a vida determina a maneira que vamos viver. Segundo, a nossa visão de ver a vida, geralmente ela está errada, e nós precisamos substituí-la pela maneira como Deus diz que a vida é, e passar a ver a vida da maneira que Deus vê. E aí vem a pergunta, mas pastor, como que Deus vê a vida? Qual é a maneira? Qual é a visão de Deus acerca da vida? A Bíblia, ela oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. Eu vou falar sobre uma delas hoje e sobre as outras 2 no próximo domingo. Lembre que hoje nós iniciamos uma série de mensagens. Pastor, o que é uma série de mensagens? É quando todo domingo você vai dando continuidade àquele assunto. Então nós vamos ter uma série sobre verdades e mentiras sobre a vida e a morte. E sempre que estivermos falando de vida, vai entrelaçar em algum momento com a morte, porque a vida é assim. Não existiria morte se não existisse vida. Então, nós vamos falar sobre vida, e eu quero hoje falar de uma das metáforas, porque a Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. E a primeira delas, o primeiro conceito que Deus nos dá sobre vida é de que a vida é um teste. Sim, a vida é um teste. É isso que a Bíblia diz. Nós encontramos essa metáfora em todas as histórias contadas na Bíblia. Sabe, Deus continua, sabe, até hoje, desde o início, continuamente, Deus está provando a mim e a você durante a vida quanto ao nosso caráter, quanto à nossa fé, quanto à nossa obediência, quanto ao nosso amor, quanto à nossa honestidade, quanto à nossa lealdade. Talvez você não saiba, mas a todo instante eu e você estamos sendo testados. Estamos tendo a nossa fé, o nosso caráter, aquilo que somos testado. Nesse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo, a nossa fé está sendo testada. A fé da igreja está sendo testada. Se tem algo que está sendo testado nesse momento de pandemia, é a nossa fé. Pois é a qualidade da nossa fé que define se eu vou ser dominado pelo medo ou pelo pânico. É a qualidade da minha fé que vai definir se eu continuo crendo que Deus é poderoso para suprir as minhas necessidades, mesmo num tempo de crise. E como eu creio que Ele é poderoso, eu continuo obedecendo. Tudo isso é definido pelo quê? Pela minha fé. Tem muita gente que desde que a crise começou, a sua fé foi colocada em xeque. E nesse teste da fé, muitos têm sido aprovados, mas muitos têm sido reprovados. Então, a vida é um teste. Sabe, todos nós estamos sendo provados. Palavras como provações, tentações, dificuldades, desafios, sabe,
elas a todo instante, nós encontramos elas na Bíblia. Elas ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia. Palavras, preste atenção, vou repetir. Palavras como provações, tentações, refinar, testar, elas são encontradas mais de 200 vezes na Bíblia. Por exemplo, Deus provou Abraão ao lhe pedir que Abraão oferecesse e sacrificasse o seu único filho, Isaque. Naquele momento, a Bíblia deixa clara que Deus provou a fé de Abraão. E por ter sido aprovado, ele foi estabelecido por Deus como o pai da fé. A Bíblia também diz que Adão e Eva foram provados no jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus deu orientações para eles. Eles podiam comer de tudo, menos da árvore que estava no meio do jardim. Eles foram provados na sua obediência, na sua lealdade a Deus, e foram reprovados. Os testes, queridos, eles tanto desenvolvem como revelam o caráter de uma pessoa. Na medida que nós somos testados, nós temos a nossa fé, o nosso caráter, a nossa lealdade tanto fortalecida. Por quê? Porque quando você é testado e você responde positivamente a tua fé, por exemplo, quando você é testado na sua fé e você decide obedecer, você é desenvolvido, a sua fé aumenta. Mas quando você é reprovado, naquele momento ele revela o teu caráter, revela a tua fé, que na verdade não tinha a qualidade que deveria ter. Então toda a vida é um teste. Eu e você sempre estamos sendo testados. Será que você já parou? Você já tinha olhado para a vida com essa visão? Você já tinha parado para olhar e dizer, puxa vida, essa vida aqui, por quê? Porque a Bíblia diz que eu e você não somos desse mundo. Aquele que serve a Deus, o povo de Deus, a nossa cidade não é essa, o nosso mundo não é esse. Então aqui nós estamos sendo testados, nós estamos sendo provados. E a Bíblia diz que aqueles que forem aprovados, há uma recompensa. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Mas primeiro, eu quero que você entenda que Deus, Ele está a todo instante observando a mim e a você. Como que eu e você reagimos aos testes que a vida nos impõe. Deus constantemente observa a minha e a sua reação, por exemplo, diante das propostas indecentes que são feitas para nós. Diante das propostas corruptas, diante das propostas que não agradam a Ele. Deus está a todo instante olhando como eu e você reagimos diante dos problemas que surgem, diante do sucesso. Porque se engana quem pensa que a nossa fé e o nosso caráter são provados apenas pelas dificuldades e pelos fracassos. Não, o sucesso também testa a nossa fé. O sucesso também testa a nossa fé. O sucesso também testa o nosso caráter. Deus está observando como que eu e você reagimos, por exemplo, aos conflitos. Deus está observando a todo instante, por exemplo, como eu e você reagimos diante de uma enfermidade. Quando surge uma enfermidade, qual é a tua reação? Quando você se decepciona com alguém, qual é a tua reação? Nas questões simples do dia a dia, como você trata uma pessoa, como você trata um garçom, por exemplo, como você trata uma pessoa mais simples. Deixa eu te falar uma coisa, a vida é um teste. A todo instante, as lutas, os problemas, as decepções, o sucesso, as vitórias, as conquistas, tudo, em tudo nós estamos sendo testados. Deus está observando como que eu e você reagimos às situações do dia a dia, das mais simples às mais complexas. Agora, pastor, como que Deus nos testa? Queridos, nós não conhecemos todos os testes que Deus aplica, que Deus vai aplicar. Porém, a gente pode prever alguns deles baseados naquilo que a gente encontra na Bíblia. Por exemplo, você vai ser testado diante de grandes mudanças. Por exemplo, uma mudança como essa. Como que você reagiu a essa grande mudança que nós estamos enfrentando? Como que você reagiu como pai? Como que você reagiu como filho? Como que você reagiu como cristão? Não podendo mais estar congregando fielmente. Como que você reagiu? Você se desesperou ou você continuou confiando? Você se esqueceu de Deus ou você continuou obedecendo?
Ele vai nos testar, por exemplo, em promessas adiadas. Às vezes Deus te prometeu algo, mas está demorando a acontecer. Como que você reage? Você começa a murmurar e você desiste, ou você continua perseverando, você continua crendo na promessa, passe o tempo que passar. Imagina, né, se Abraão e Sara fossem desistir. O tempo que demorou a promessa, do momento em que Deus prometeu, para o momento que o filho foi gerado. Como que você reage quando as promessas de Deus demoram? Quando elas são adiadas? Você continua crendo que Ele sabe o tempo certo para todas as coisas? Você continua glorificando a Ele como se já tivesse acontecido? Porque a nossa fé está sendo testada. A nossa fé é testada diante de problemas aparentemente insolúveis. Quando você está diante de um problema que aparentemente, humanamente não tem solução, como que você reage? Você entrega os pontos, você desiste, você se desespera, ou você continua crendo até o fim? Como que você reage? Como que você reage quando Deus não responde a tua oração? Ou quando Ele responde com um não, quando na verdade você desejava um sim? Você entende quando Deus responde de maneira contrária ao que você esperava? Ou você só aceita, só glorifica quando a sua resposta é um sim? Como que você reage diante de críticas injustas? Você já foi criticado injustamente? No momento que você está sendo criticado injustamente, que você está sendo acusado injustamente, como é que você reage? Você reage como Jesus reagiria? Porque Jesus foi criticado injustamente, Jesus foi condenado injustamente, como que Ele reagiu? Como que você reage diante de tragédias sem sentido nenhum, sem explicação nenhuma? Você continua crendo, mesmo sem entender? Ou você se rebela, se revolta com Deus? Como que você age? Todas essas situações estão provando a mim e a você no dia a dia. Essas são apenas algumas. Mas como eu falei, nas coisas simples do dia a dia, Deus está observando como que nós reagimos. A vida é um teste. Quando você compreender que a vida é um teste, você vai perceber que nada acontece sem sentido, que tudo tem um propósito, que nada é sem propósito nessa vida. Entenda que que a maneira como você enxerga a vida define como você vai viver. Quando você compreende que a vida é um teste, você vai entender que até o menor incidente, o menor acontecimento, o mais simples possível, ele é relevante para o seu crescimento, ele é relevante para o teu fortalecimento. Agora, alguns testes, eles parecem ser pesados demais, enquanto outros a gente nem percebe, muitas vezes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todos os testes que nós somos submetidos no dia a dia, todos, eles têm implicações eternas. A maneira como você reage a todos os testes tem implicações eternas. Você precisa entender isso. Você precisa entender que a vida para nós, a vida para o cristão, aqui nessa terra, primeira coisa que ela é, primeira maneira como Deus vê a vida, é que a vida é um teste. Então, tem testes que são realmente pesados. E é comum a gente pensar que só os momentos difíceis demais contribuem para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Não. Todos, sabe, todos os testes, até aqueles que a gente nem percebe, todos eles têm implicações eternas. Agora, a boa notícia é, a Bíblia diz que Deus, Ele mais do que ninguém quer que eu e você sejamos aprovados. Deus não nos testa para nos reprovar, não. Ele nos testa para nos provar, né? Agora, o desejo dele é que sejamos aprovados no teste da vida. Por isso, ele diz o quê? Que nós jamais seríamos testados além da nossa capacidade. Ele diz que ele jamais permitirá que você enfrente testes maiores do que a graça que ele lhe deu para lidar com todos esses testes. Olha só, 1 Coríntios 10, versículo 13, ele deixa isso muito claro para nós. 1 Coríntios 10, 13.
Ele diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Queridos, retificando o que eu falei aqui atrás, ou seja, não é Deus, Ele não nos prova. Deus, Ele nos permite que sejamos provados. Agora, Deus, Ele nos dá o escape em todas as provas, em todos os testes. O que esse texto está querendo dizer? Querido, esse texto, ele é extraordinário. Você precisa entender isso aqui. Por quê? Porque não tem como mudar a realidade de que a vida é um teste. Não tem como mudar a realidade de que eu e você, mesmo servindo a Deus, nós vamos enfrentar lutas, tribulações, decepções, alegrias, conquistas, sucesso. E não há como negar que tudo isso nos ameaça. Tudo isso testa a nossa fé. Por exemplo, tem pessoas que se desviam da igreja quando começam a passar por algum problema. Só que tem outros que se desviam exatamente pelo contrário. Quando começam a prosperar, quando a vida começa a melhorar, ele se distancia de Deus. Ou seja, a luta, o problema, a dor, mas o sucesso e a conquista, tudo isso ameaça a nossa eternidade. Então nós estamos sendo testados a todo momento. Se não tem como lidar com isso, se não tem como evitar que isso aconteça, como que nós podemos lidar? Esse texto nos dá a garantia. Esse texto ele deixa muito claro para nós. Ele diz, eu vou repetir: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deixa eu te falar uma coisa: só perde quem desiste. Anota isso aí. Anota aí. Só perde quem desiste. Ou seja, se você lutar, se você resistir, Ele diz que não há tentação, não há luta, não há problema, não há dor, não há circunstância que seja capaz de te destruir. Por quê? Porque Ele te dá o escape. Agora, esse escape vem de onde? Vem dEle. Essa palavra é para quem? É para quem anda com Ele. Ele dá escape para quem anda com Ele, para quem está com Ele, para quem tem a vida nas mãos dEle. Ele está dizendo: aquele que me serve, aquele que está nas minhas mãos, aquele que é meu filho, esse não haverá tentação, não haverá luta maior do que o que ele pode suportar. Por quê? Porque eu mesmo darei o escape. Se você anda com Deus e você tem sido vencido pelas lutas, tem sido vencido pelas tentações, tem sido vencido pelos testes, deixa eu te falar uma coisa: ou você está desistindo, ou então sua vida não está nas mãos dEle. Porque aquele que tem a vida nas mãos dEle e não desiste, Ele está deixando muito claro. Ele diz: não tem como perder. Ele diz: eu não permitirei que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Ou seja, pode ser que você esteja desistindo antes de chegar no seu limite. Porque o que ele está dizendo: se chegar no teu limite, quando você não suportar mais, eu dou o escape, eu entro. É isso que ele está dizendo. Quando a tentação vier, Ele dará forças a você para suportá-la. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e Ele faz planos para recompensar você na eternidade. Você sabia disso? Da mesma maneira que quando somos reprovados, nós entristecemos o coração de Deus. Mas quando nós somos aprovados no teste da vida, nos testes da vida, sabe, Deus toma conhecimento. Porque, lembra que eu falei? Ele está diariamente olhando a maneira como eu e você reagimos a todas as circunstâncias do dia a dia. Ele está olhando, Ele está vendo como que você reage, como que você lida. E quando você é aprovado, Ele vê e Ele faz planos para te recompensar na eternidade. Olha o que diz o texto. Olha o que diz Tiago capítulo 1, versículo 12. Ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Uau!
Feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado, percebe que ele liga a ser aprovado a perseverar? Lembra que eu falei que só perde quem desiste? Ou seja, se você perseverar, se você não desistir, ele diz, você vai ser aprovado. E no momento que você é aprovado, há uma recompensa. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que vier uma tentação, toda vez que vier, sabe, algo para tentar, sabe, tirar a tua fé, toda vez que vier algo para tentar fazer você desistir da caminhada com Cristo, toda vez que vier algo para te fazer desistir de obedecer, você precisa lembrar da recompensa que há para aquele que persevera na provação. E ele diz, aquele que persevera na provação, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que quem preparou? Que Deus prometeu àqueles que o amam. Nesse momento que nós estamos vivendo, todos nós estamos passando por provações. Independente de como esteja a sua vida, você está passando por provações nesse momento. Alguns mais, outros menos, algumas provações maiores, outras provações menores, mas não deixam de ser provações. Mas deixa eu te falar uma coisa. Independente do grau, independente da grandeza da provação que você está passando hoje, deixa eu te falar uma coisa. Ela não é maior do que o escape que Deus tem para você. Ela não tem poder para te destruir. Ela não tem poder para te vencer. Não desiste, não para, continua orando, continua crendo, continua esperando, continua confiando. Sabe, você pode não estar vendo nenhuma possibilidade, sabe, mas se Ele prometeu, continua crendo. Ah, mas está demorando demais, não importa. Ele está olhando como que você reage quando demora muito. Ele está olhando como você reage quando as coisas não saem do jeito que você planejou. Ele está olhando como você reage quando você recebe uma notícia ruim. Ele está olhando como você reage quando Ele te promove. Ele está olhando como você reage quando Ele te tira algo. Ele está olhando como você reage quando Ele te dá algo. Ei, nada passa despercebido aos olhos dEle. Você está sendo testado a todo instante. E tem alguém olhando para você, torcendo para que você seja aprovado, te dando o escape, te dando as condições para que você vença. Só há uma maneira de você ser vencido pela aprovação, é se você não estiver com Ele. Porque quem está com Ele, Ele dá a garantia, Ele diz, ei, eu mesmo dou o escape. Eu dou o escape. Eu mesmo é quem vou te ajudar a vencer. Eu mesmo é quem vou te dar a vitória. Você entendeu isso? Como que você está reagindo diante dessa grande mudança que nós estamos vivendo? Ele está olhando como que você está reagindo. Você abriu mão da obediência? Você abriu mão de Deus? Você abriu mão dos seus sonhos? Você acha que essa crise vai impedir Deus de prometer aquilo, de cumprir aquilo que um dia Ele te prometeu? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz assim, ó, não há coisas maravilhosas demais para Deus. Ou seja, não há nada que seja grande demais, que seja grave demais, que seja difícil demais para Deus. Nada é impossível para Ele. Você precisa entender isso. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Por isso, a partir de hoje eu quero declarar, sabe, que você será aprovado. Você vai ser aprovado em todos os testes que a vida te colocar. Sabe, Deus vai estar olhando e vai ver você resistindo. Deus vai ver você com todos os motivos para desistir, mas você vai permanecer firme. Deus vai ver você diante das dificuldades continuar obedecendo, continuar dependendo dEle, continuar crendo. Sabe, você entendeu que em Deus sempre haverá mais força do que na tentação. Não existe tentação que seja maior do que Deus. Não existe luta que seja maior do que Deus. Não existe problema que seja maior do que Deus. Hoje você entendeu isso, por isso você vai perseverar na provação, e você vai ser aprovado, e você vai receber dele, das mãos dele, a coroa da vitória. Aleluia. Saber que Ele te dá a prova, que Ele te dá o escape em todas as provas, querido, vai te trazer descanso.
saber que Ele nos dá o escape em todas as provas, nos dá descanso. Então deixa eu te falar uma coisa. O que é a vida? A vida é um teste. Comece a enxergar a vida como um teste. Como em todas as coisas estamos sendo testados. E você vai perceber como o seu comportamento, as suas atitudes, as suas escolhas serão outras a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque você sabe que Deus está olhando e torcendo para que você seja aprovado, para Ele te entregar a coroa da vitória, reservada para aqueles que Ele ama e que amam a Ele e que o obedecem. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Amém? Aí onde você estiver, eu queria que você curvasse os teus olhos, fechasse os teus olhos, curvasse a tua cabeça. Para quê, pastor? Para que você possa se desligar das distrações. Eu quero que você apenas ouça a minha voz. Quero que você feche os olhos e que você apenas ouça a minha voz. E eu quero que você entenda, Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você, a vida é um teste. Deus, Ele olha a vida como um teste. Ele testou Abraão, Ele testou Adão e Eva, Ele permitiu que fossem testados, e Ele permite que eu e você sejamos testados todos os dias. Ele está olhando como que nós reagimos às circunstâncias da vida. E a maneira como nós reagimos define se somos aprovados ou reprovados. Saber que a vida é um teste vai mudar a tua maneira de viver. Saber que você está sendo testado e saber que para quem é aprovado há uma promessa vai mudar a maneira como você vive a sua vida. Você estava com medo, com pânico, mas hoje você entendeu que a tua fé está sendo testada e o medo e o pânico não faz parte da vida daquele que crê que há um Deus Todo-Poderoso que está acima de todas as coisas. Se a tua fé estava sendo reprovada até hoje, a partir desse momento ela vai começar a ser aprovada pelo Senhor, porque você vai descansar nele. Independente do que vier pela frente, independente do que você está vivendo hoje, você vai descansar nele. Independente da notícia que você tenha recebido, você vai descansar nele. A tua fé, a minha fé está sendo provada agora. Se em algum momento da tua caminhada você desistiu da tua vida com Cristo, se em algum momento da caminhada a tua fé foi provada e você foi vencido pela tentação e você se afastou dos caminhos dele, ele está te chamando para voltar hoje. Ei! Ele está olhando como você vai reagir a essa proposta que ele está te fazendo.